Muito boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com você mais um dia, né? Mais um dia para nós batermos aquele papo de reflexão sobre assuntos sociais, políticos, não é? E estes últimos dias eu tenho falado bastante sobre a questão dos autistas. Em termos de inclusão e qualidade dessa inclusão. E quando se fala em inclusão, não é somente os autistas, como lembrou o meu amigo e o meu colega menor lá da Zona Norte, também sobre as crianças surdas, as crianças com deficiência visual, com dislexia, as crianças cadeirantes, etc. Mas antes de nós abordarmos o assunto sobre o TEA, transtorno do espectro autista, e a escola e a inclusão, eu quero lembrar você também para que você faça a sua doação. É isso mesmo. Para que você se sensibilize, porque eu sei que você é gente boa, você é de família, você tem fé, não é? Você é um ser humano, tem um coração, e eu quero que você, eu desejo, eu peço encarecidamente que você entre em contato aqui, ó, com a UNC-ANUR, tá vendo aqui? Ó, entre em contato aqui com a UNC-ANUR, tá vendo? E você compartilhe, e você faça também a sua doação, não é? Olha aqui, ó, a sua ajuda, não é? Às crianças lá da Síria que sofreram as perdas dos pais, não é? Enfim, sobre aquele terremoto, não é? Muito forte que derrubou vários prédios, e essas crianças estão sendo amparadas por essa organização, não é? Da ANCUR, aqui, ó, tá vendo? E eu peço que você também entre lá no Google, ok? Entre no Google e você, por favor, faça aí a sua contribuição. Aqui, ó, tem o código aqui, ó, QR Code aqui, tá vendo? Da ANCUR, e ajude essas crianças sírias, enfim, lá do Oriente, que perderam seus pais, não é? Mães que perderam seus filhos, faça a sua doação. Também tem a APAI aqui em São Paulo, tem os Médicos Sem Fronteiras, tem o GRAAC, tem tantos lugares, tem a ACD, para você entrar aí no Google, lá, digita lá, procura, faça a sua doação e ajude realmente quem precisa. Garanto a vocês, sem ofender, melhor do que dar dinheiro para pastor e para a igreja evangélica. Ajude realmente quem precisa e não quem quer explorar a sua fé e ficar rico. Eu também quero dar a oportunidade para aquelas mães que estão sofrendo a retaliação, aquelas mães que estão sofrendo aquele abuso, aquela opressão de ter que buscar o seu filho 2 horas antes, não é? 2 horas antes ela tem que buscar o seu filho na escola. Mas a lei determina que essas mães, elas têm direito de ficar em casa, não é? E a escola tem oprimido essas mães para que elas vá buscar o seu filho o mais rápido possível. Por que eu digo isso? Porque a escola, infelizmente, o sistema não está preparado, sensibilizado, humanizado. Pode haver políticas públicas, pode haver decretos, pode haver isso, medidas, projetos, etc. Mas parece que tudo não sai do papel. Muito boa tarde, meu querido e amigo Samuel Batista, um grande homem, um cara extremamente safo, sábio, inteligentíssimo.
Boa sorte para você, Samuel, nessa sua nova empreitada da vida, não é? Mas o que eu estou dizendo é assim, a lei, ela garante para as mamães atípicas, as mães e os pais, enfim, que trabalham CLT, registrados ou contratados, enfim, têm a sua vida secular e laboral normal, a lei garante a esses pais, não é, que eles possam sair do seu trabalho 2 horas antes do horário normal. Entende isso? Se ele sai às 18 horas, ele pode sair às 17, às 14 horas. 2 horas antes do término da sua carga horária, do seu plantão de trabalho. Mas as empresas não querem saber, passam por cima, é aquela coisa, procurem os seus direitos. Não há o menor respeito com as leis trabalhistas e com essas leis de inclusão, com essas leis aos pais que tanto sofrem, tanto preconceito e tanta perseguição. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. E eu também quero aproveitar o ensejo para dizer a essas mães, justamente, que não têm condições e não conseguem se adequar ao padrão, à carga horária trabalhista de 8 horas, não é? Em uma empresa, porque a empresa não quer ceder, não quer cumprir a lei, não quer ceder e quer abusar, quer explorar e não quer deixar a mãe atípica, a mãe que tem um filho autista, ou uma filha autista, sair mais cedo, 2 horas mais cedo, para buscar o seu filho na escola, etc, etc. Isso quando a escola não fica enchendo o saco e perturbando essas mães. Então, para você que não pode, não tem condições, não tem a compreensão, não tem a sensibilidade do Estado, não é? Não tem a sensibilidade dos empresários, das empresas, eu venho aqui te oferecer isso daqui, ó, o doTERRA. Vou explicar para você. Esta é uma oportunidade única na sua vida para você mudar de vida, e você pode mudar de vida dentro da sua casa, sem sair de casa e com o seu filho ali. Você não precisa de curso de publicidade, você não precisa de marketing, você não precisa de estratégia de venda, você não precisa saber falar bem, falar bonito. Ô, meu querido Nilson, que prazer em tê-lo aqui, que Deus te abençoe. O Nilton também é um cara muito safo, inteligente, sábio, é um excelente profissional da saúde, é um excelente cuidador de idoso, e estuda o cérebro, estuda os neurônios, estuda neuro. Boa sorte para você, Nilton. E olha só, quem estiver precisando de um excelente profissional na área da saúde, como cuidador, eu faço aqui essa divulgação da qualidade do Nilson Silva. Ele está aqui na minha live, viu? Se você precisar, entre em contato com ele, comigo, eu passo o WhatsApp dele, eu passo o contato dele, porque ele é uma pessoa maravilhosa, é um cuidador muito sensível e muito qualificado. Nós vamos falar sobre isso, viu, Nilton? Cuidador de crianças com transtorno espectro autista. Será que é um cuidador comum ou ele tem que ter qualificação também? Muito bem, então, vendo aqui, eu estou falando sobre o doTERRA antes de entrar no tema. Por que eu estou falando do doTERRA? Porque essa maravilha aqui, essa joia que eu tenho aqui nas minhas mãos, é o kit do doTERRA, é o kit de óleos essenciais. Eu já fiz umas 2, 3 lives sobre os óleos essenciais, o poder destes óleos, a capacidade de ajudar a imunidade, a recomposição, a força, não é, do organismo da pessoa, porque é um produto in natura, e não é conversa fiada de marketing, de publicidade, não é crença para poder vender e injetar ou tacar, encher a pessoa de fitoterapia, e homeopatia. Não, já nas outras lives eu vim explicando sobre o poder das ervas, o poder das plantas, das folhas, o poder das raízes, não é? E até mesmo para o público cristão que crê na Bíblia, está lá, consta na Bíblia Sagrada, até mesmo o uso, não se escandalize, crente,
até mesmo o uso da cannabis, o cânhamo, que é o canabuceno, está lá no livro de Êxodo ou Deuteronômio que Moisés usa lá no incenso do tabernáculo, tal, aquela coisa, não é? E também no livro de Esther vai falar que ela usou óleos essenciais durante 6 meses, 1 ano, para ficar com saúde, pele bonita, para ficar bem e para ficar cheirosa, para conseguir o seu lugar de rainha. Bem como também Abraão e tantos outros, a mulher que ungiu os pés de Jesus, as coisas da natureza, como Isaías, se não me engano, 31, que vai falar sobre a doença de Ezequias, e lá fala que a orientação que o profeta teve não foi ungí-lo, não foi dar uma água santa, não foi dar um lencinho milagroso, não foi fazer isso, aquilo, ou fazer com que o rei pagasse algum dízimo, oferta, algum tributo, algum imposto para Deus. Não, simplesmente na farmácia da natureza. Pegar folhas ou a fruta do figo, fazer um emplastro e colocar em cada úlcera que havia no corpo do rei, porque o rei ia morrer, o rei Ezequias. Mas a orientação que ele teve foi humana, medicinal, fitoterápica, homeopática, e o rei foi curado. Portanto, qual é a diferença dos óleos essenciais terapêuticos? Não é? Eu perguntei para a doutora no hospital em que eu estava em São Bernardo, lá com um paciente. Perguntei para ela, doutora, é verdade que os óleos essenciais têm eficácia? Eles ajudam o paciente a se recuperar, a imunidade e tal, aquela coisa? O que a senhora acha? Ela falou assim, nós se pautamos apenas pela literatura da medicina. Para mim, não passa de uma crendice, é crença, só para ganhar dinheiro. Eu falei, pois bem, doutora, importante essa sua observação, mas eu quero lhe fazer uma outra pergunta. E sobre o canabidiol? Ele também não é um óleo essencial que é retirado da planta, do cannabis? Ela falou, mas aonde o senhor quer chegar? Eu quero chegar ao seguinte, que a senhora disse que os óleos essenciais, eles são uma lenda, é algo de crença, não é? É conversa para boi dormir. O que vale são os remédios clássicos, tradicionais, da indústria farmacêutica. Eu quero que a senhora me diga sobre o óleo do canabidiol, porque eu usei o óleo canabidiol em 3 pacientes que são ricos. E os estudos apontam, doutora, ela fala assim, mas o que você quer saber? Que o óleo canabidiol faz o quê? Eu falei, eu quero saber se ele cura, porque os estudos dizem que ele controla o ataque epilético, as convulsões, ele retarda o avanço do mal de Alzheimer. Ela falou, isso é verdade porque é comprovado cientificamente. Eu falei assim, pois então, doutora, se o óleo do cânhamo, da maconha, que sofre tanto preconceito, é aprovado cientificamente, por que os outros óleos não funcionam? Da cubaíba, por que os outros óleos também não têm poder? Ela simplesmente virou o rosto e saiu. Não quis responder. Porque talvez, gente, é o que eu sempre disse na outra live, os remédios da farmácia funcionam? Funcionam. Eu não estou aqui fazendo apologia contra os remédios da farmácia. Não é nada disso, contra a ciência e contra a saúde. Só que por que não vamos falar sobre o poder desses óleos in natura, 100% natureza, não é? Acompanhado com todos os protocolos, não é, de cientistas e de médicos que têm causado um grande impacto na vida de pessoas. Os atores, os atletas, os jogadores da seleção brasileira, não é? As jogadores de basquete, a empresa do Terra que nasceu nos Estados Unidos. Por que não pode dar importância para os óleos essenciais? Por que não? Porque talvez será que cada receita que se passa com o CRM do médico tem ali uma comissão por trás da indústria farmacêutica? Porque é mais interessante passar remédios que não tem genérico, remédios que não tem no posto, no SUS, mas tem nas farmácias, nas drogarias do Brasil inteiro, e são caríssimos. O que vale para a medicina? Não só tirar a dor do paciente, mas não vale a qualidade, a saúde, não vale a preservação do fígado, do baço, dos rins, e também evitar outras complicações e transtornos neurológicos? Por que isso, doutores? Os óleos essenciais são tão poderosos, na verdade, que existem cada um para uma doença.
para uma indisposição, uma comorbidade, uma patologia. Até mesmo para a pele, sinusite, rinocinusite, cefaleia aguda, o que mais? Não é? Dor intensa, hiperatividade, insônia, angústia, depressão, inflamação nos ossos, resolução de problemas, ajuda a tirar a dor e a resolver o problema da cartilagem. Olha só, até mesmo a folhinha da hortelã que você tem na sua casa ajuda na questão das dores do joelho. Olha que maravilha, tudo na natureza. E aqui para cada um tem isso. Mas agora, como que esse óleo pode te ajudar? E também tem o kit específico, os 4 vidrinhos específicos para os autistas e para quem tem depressão. Sabe? Veja só. Como que... Eu vou explicar para você. Um vidrinho desse aqui. Deixa eu pegar aqui um. Olha só. Eu peguei aqui. Esse aqui que é o tangerine. Por que o tangerine? O tangerine, ele é indicado também para ao amanhecer do dia, não é? Ao levantar do dia. Descobri aqui porque está muito quente. Aqui onde eu moro é quente demais, né? Ao levantar do dia, tá bom? E ele é bom também para dar aquele ânimo, aquela autoestima, né? E também ele é um excelente antidepressivo também. Junto com outros que eu tenho aqui, é muito importante. Mas como que você, mãe atípica, pode ganhar dinheiro com o do Terra? Eu vou explicar. Você pode comprar. Você vai comprar o óleo de coco. Olha que maravilha, o óleo de coco. E é tão potente, isso aqui é tão potente, tão concentrado, são 100 gotas aqui dentro. Entendeu? Por isso que ele rende 100 gotas. E você vai pingar de 2 ou 3 gotinhas e já vai ser o suficiente para o óleo de coco absorver e se tornar esse poderoso remédio. E com isso você vai fazer o seu dinheiro, a sua renda e vai vender e vai ficar bem na vida. Chega de humilhação, chega de dependência, de ajuda dos outros ou do marido, chega. Seja a senhora do lar, seja a senhora que tem a estrutura financeira, não é, para vender e revender e crescer e ter o seu próprio negócio, o seu MEI, o seu empreendimento e ganhar o seu dinheiro. E o mais interessante de tudo isso, não é falácia, não é verborragia, não é contínuo da carochinha. Os óleos essenciais do Terra funcionam de fato e verdade. Há um testemunho aqui do Rio Grande do Sul, de um senhor que estava com a perna e o pé todo descamado, inchado, cheio de feridas, e taca-lhe antibiótico, e nada resolve, não cicatriza, não fecha, o pé não diminui, aquele inchaço, aquela retenção de líquido, aquele edema, aquela inflamação, e a colega passou o óleo do Terra, específico, 2 massagens, 2 aplicações no pé do senhor, que não podia encostar o pé no chão. 2 dias depois, feridas fechadas, a pele recuperada, saudável, e o pé voltou ao seu volume normal. E o senhor achando que é milagre, que é não sei o quê, querendo comprar o do Terra. Então, eu faço votos, eu desejo que você faça parte da família do Terra, que você faça parte deste poder da natureza. A diferença entre o do Terra e os remédios lá que o médico passa é que o do Terra, o processo do isolamento da molécula é in natura, enquanto o da farmácia, da indústria farmacêutica, tem os produtos sintéticos. Lembra da tabela periódica, cobalto, hein? E tantas outras coisas da tabela periódica, não é? São esses produtos químicos para isolar a molécula, para conservar ali o efeito do remédio, que vão atacar, detonar o teu fígado, o teu pâncreas, que vão detonar a parede, a proteção do seu estômago. Por isso que se usa o omeprazol. Vão detonar os teus rins e vão causar outros
outras anomalias, como o crescimento da mama nos meninos, nos homens, como obesidade, inchaço, retenção de líquido, insônia, alteração de humor. Ok? Já apresentei isso para vocês. Agora vamos ao que interessa sobre o propósito dessa live. E você pode trabalhar na sua casa, no tempo que você quiser, ok? Mas é importante, para que não fique somente nas minhas palavras, você adquirir o seu kit, ok? São vários preços, você adquirir o seu kit e você mesmo experimentar. É dor de cabeça? É sinusite? O que é? É dor nas costas? Dor nas cadeiras? Qual é a dor? Qual é o problema? Para cada tipo de problema, nós temos um óleo aqui terapêutico essencial. Você vê que coisa interessante? O próprio governo de São Paulo, Tarcísio, ele deu aval. Para que o governo dê um aval para o uso de um óleo da planta chamada maconha, que é a cannabis, contra o Alzheimer, né, no combate do Alzheimer, e na estabilidade, para a pessoa não ter mais convulsão nem ataque epilético, você acha que o governo Tarcísio, não é, os políticos resolveram, pode liberar? Não, tem toda uma sanção da Anvisa, da Secretaria da Saúde, tem toda uma sanção do Ministério da Saúde, não é liberando assim não, tudo relaxado. Então, se o próprio governo de São Paulo reconhece o poder dos óleos e do óleo do cânhamo, o óleo do canabidiol, que se transformou em canabidiol remédio dessa planta, por que não reconhecer o efeito dos outros óleos que está fazendo milagres pelo Brasil inteiro? Ok? Essa é a minha mensagem de início para você. Bom, agora nós vamos entrar numa questão super importante. Deixa só eu pegar aqui. A gente vai começar com essa live de hoje. Deixa eu só me enxugar de novo, porque aqui é quente, viu, pessoal? Obrigado, Nilson. Deus te abençoe, Nilson. Nilson, você é um cara muito inteligente, viu, Nilson? Você é um cara que é bem-vindo na minha equipe do Terra. Cara, você vai arrebentar, porque você é um cara muito safo, tá bom? Seja bem-vindo. Você tem o meu WhatsApp. Quem quiser fazer parte do Terra, entra no meu WhatsApp, no meu Messenger, pede lá o meu número e a gente vai conversar direitinho, tá bom? Muito bem. Você já ouviu falar sobre a inclusão, não é? Aquele projeto que a professora trabalha junto com um outro professor, ou um monitor, ou um cuidador de crianças especiais, de crianças em condições do espectro autista na escola, para dar esse suporte a essas crianças para interagir, para desenvolver, não é, a sua parte cognitiva, intelectual, enfim, dar aquele auxílio a essas crianças. Mas veja só, há muitos anos no Brasil, eu sempre ouvi uma frase, não é, que dizia assim: as mães, os pais, me parece, de família sem estrutura em todos os sentidos, diziam assim: o meu filho vai na escola, a responsabilidade da educação é da professora, não é minha. Mas sabe aquele adágio popular que diz assim: educação vem de berço, educação vem de casa. Na escola, a criança vai aprender um curso, aprender a questão intelectual, ela vai aprender a ler e a escrever, a questão moral, os ensinos de moralidade, de humanidade, de viver em sociedade, viver em harmonia, do grego koinonia, viver em igualdade, em comunidade com as pessoas. Isso vem de berço, é de berço, independente do indivíduo saber ler ou não, independente do curso, se ele tem faculdade ou uma pessoa simples, analfabeta. Mas existe a questão de educação
domiciliar, educação de casa, a instrução que os pais passam, a questão da princípios e valores, moral, civilidade, respeito, ética e caráter. Essas virtudes independem de intelectualidade, de ensino fundamental, ensino médio e faculdade. Vem de berço. Portanto, a educação não é uma responsabilidade única da professora da escola, da instituição de ensino fundamental ou de ensino médio ou da faculdade. Não, a educação começa no berço, dentro de casa. Portanto, a todos os que me seguem no meu Facebook e também no meu canal de YouTube, não é? A todo o público que acredita em Deus, a todo o público que tem como a Bíblia regra de fé e que crê no que está escrito lá, eu vou começar citando isso para as famílias cristãs e as suas ramificações. Católicos, protestantes, evangélicos, pentecostais e neopentecostais. Veja só, para a gente começar esse bate-papo, olha só o que diz o livro de Provérbios, escrito por Salomão, ou Salomão, segundo o conceito bíblico, o homem mais sábio que já existiu na face da terra. Provérbios 22, 6, vai nos dizer assim, e eu vou falar para você em hebraico. Está escrito assim: Hanokah lanach alpi darekogan ki yazekin lo yasur mimenach. O que foi que eu disse aqui para você em hebraico? Eu disse assim, transliterando para o português, para você entender, diz assim: instrui ao menino no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Instruir, ensinar, esse é o significado também da palavra Torá, ensinar, ensinamento, tá bom? Vocês que são da igreja, os cristãos do mundo inteiro, Priscila, seja bem-vinda. E a Priscila tá bonita, pessoal. Ela pintou o cabelo, olha, Priscila, você tá uma princesa, viu? Meus parabéns. Então vamos lá. A palavra está dizendo aqui, Provérbios 22, 6, não é? Vou repetir de novo em hebraico, tá bom? Hanok, ou Hanokah, Hanok lanar, alpi dareko, gan kiazekin, lo yasur mimenach. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Há também uma frase célebre, para não ficar só num contexto espiritual, religioso, aquela coisa, há uma frase célebre também, não é? Do filósofo Pitágoras, não é? De 570 a 497 antes de Cristo. E o que Pitágoras disse sobre educação? Olha que interessante. Olha que importante isso, gente. Ele disse assim: eduque os filhos enquanto são crianças, porque é incorreto corrigir adultos, mesmo que você os tenha criado. Então, sabe aquela história de cortar o mal pela raiz? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. A Bíblia diz: instrui a criança, o menino, a menina, no caminho que deve andar. E no futuro ele não vai se desviar desse caminho. Ele vai seguir a semente da educação dentro do lar, de berço, vai prevalecer, não é? De forma perene dentro de si, não de forma efêmera, que passa rápido, mas vai durar sempre que ele se encontrar em uma situação, em um obstáculo da vida, em uma esquina da vida, em um momento em que ele vai ser tentado a alguma coisa,
a uma situação que ele vai ter que usar o caráter, a ética, princípios e valores e vai lembrar, não, mas o meu pai me ensinou, está aqui, papai me ensinou, mamãe me ensinou e isso está aqui dentro de mim. Por isso que Pitágoras diz, eduque os filhos enquanto são crianças, porque é incorreto corrigir adultos, mesmo que você os tenha criado. Parece que vivemos em uma sociedade hoje em que a educação dentro do lar tornou-se algo obsoleto, ultrapassado, antiquado, chato, não é? Parece que hoje a maioria das famílias que passam a existir, parece que existem assim do nada, de um simples caso, de um simples relacionamento, onde o pai e a mãe não têm estrutura nem dos pais e nem da família. E aí vai proliferando, vai multiplicando famílias sem estrutura que não passam o que devia passar para os filhos. Vamos mais um texto que diz assim, e eu quero falar para você que quando Salomão fala essas coisas, já no tempo de Abraão, no princípio do mundo, no princípio dos egípcios, no princípio do tempo dos suméricos, não é? Enfim, dos arameus, antes de existir Moisés. Bom, Abraão, Moisés, sempre existiram, as provas arqueológicas estão aí, livros, sempre existiram alfabetização, ensino, escolas e bibliotecas, tá bom? A palavra lar, a palavra escola em hebraico quer dizer Beit Sefer, ou Beit Sefer, perdão, Beit Sefer, e também lar em hebraico quer dizer Beit também, não é? E no latim quer dizer lair ou laris. Em latim, lar quer dizer laris, ou seja, que significa espírito protetor da casa e da família. Se você é pai, se você é mãe, cujo filho não tem nenhuma especialidade, cujo filho não tem nenhuma debilidade, não tem nenhuma deficiência, não é? Locomotora, ou de andar, auditiva, ou na visão, ou na fala, ou intelectual, ou mental. Você, segundo a etimologia dessa palavra lar, você, pai e mãe, são os espíritos, são os deuses que deram vida ao seu filho e, portanto, vocês têm a incumbência, vocês têm a responsabilidade, a zeladoria, não é, de educar ali desde o berço, educar os seus filhos, porque vocês são espíritos protetores da casa e da família. Por que eu estou falando tudo isso? Estou falando tudo isso porque hoje uma mãe, ela partilhou lá no grupo sobre uma eventualidade, uma situação onde os meninos fizeram um ataque ao seu filho. E é óbvio que quem tem filho autista vai sentir, vai doer, vai magoar. E essa mãe comunicou o fato à outra mãe. E a outra mãe disse, mas ele não sabe que o seu filho é autista. É aí que eu quero chamar a sua atenção. Mãe e pai, vocês que não têm filhos autistas. O que aconteceu então? Foi maldade do menino, da outra criança, em atacar aquele que é autista? Pode ter sido. Mas essa maldade se origina, ela cresce, ela se forma onde? Nas ruas, talvez, por influência, mas principalmente da raiz, do berço, do lar, da casa. A mãe deveria pedir desculpas e perdão à outra mãe, chamar a atenção do filho, pegar o seu filho, levar para casa, não entende o assunto? Google. As questões das crianças especiais, as questões das crianças autistas, como lidar, como ser amiguinho, como falar, como abraçar, como cumprimentar, entender o som dele, entender as reações dele, entender as palminhas, o grito deles, entender o que eles vão supor, o que eles não gostam,
É isso que a família brasileira deve e tem por obrigação, como membro, como uma prole de uma sociedade dentro do mundo que se diz família de seres humanos, de respeito, de igualdade. A mãe e o pai têm que pegar o seu filho e começar a ensinar, olha, aquele amiguinho, aquela amiguinha faz isso, faz esse barulho, não faça barulho muito alto perto dele, porque ele é especial. Porque ele tem essa condição. O que que é? Eu vou pegar o óculos, Priscila, porque eu não enxergo. Espera um pouquinho, deixa eu ver. Muito boa live. Vai lá buscar. Vai lá, Pri, buscar o Davi Luca. Manda um beijo e um abraço para ele, tá bom? Vai lá. Sem problema. Então, o que eu estou pedindo nessa live de hoje é isso. Mas olha só. Nos tempos bíblicos, né? As famílias, como que era a educação, era tradicional, era oral e era também escrita. Há vários textos na Bíblia que eu não vou me delongar aqui, tá bom? Nos tempos de Abraão, de Moisés, já haviam aulas educacionais. Nos templos suméricos, egípcios, o rei Assurbanipal, existe uma réplica do calendário de Gezer no Museu de Israel, ou Gezer, não é? No Museu de Israel. Século X a.C., 925 anos antes de Cristo, apresenta fortes evidências que já havia educação naquele tempo. Fariseus, escribas, sacerdotes, levitas, anciãos, juízes, enfim, mestres que ensinavam, sim, seus filhos e as crianças. O rabi, ou rabino, ou mestre, não é? Shimon ben Shetach, é o criador desse sistema que era chamado de Casa do Livro, ou o que é a Casa do Livro. Deixa eu fechar a porta aqui. Vou fechar aqui a porta. Aí, ó. Perturbação dos infernos. Tá atrapalhando a minha live. Nilton. O Nilton que fala, né? Que eu falo bobagem às vezes. Perturbação dos infernos. Nilton, quero te dar um abraço e um beijo, viu? Um ósculo santo, um beijo de irmão, fraterno, um abraço fraterno, pelo dia maravilhoso em que você me proporcionou ali no restaurante. Nós conversamos, nos encontramos, batemos um papo, conversamos muitas coisas, as experiências de família, foi muito bom, meu amigo. Por isso que eu digo, gente, existem amigos que não são só amigos. Existem amigos que ultrapassam o vínculo de cordão umbilical, que ultrapassam o útero, que ultrapassam pai e mãe. E existem amigos que são irmãos, eu creio que providenciado da espiritualidade. Olha, eu agradeço a Deus pela sua presença, viu, Nilton? Aqui também, olha que apareceu agora aí, uma irmã, a Brígida, Brígida, uma irmã abençoada, não é? Que é a Brígida, ela é lá do grupo de mães atípicas, ela é uma bênção também. Hoje a Brígida escutou, não é? E como ser humano também me desabafei lá, não é? Muito obrigado, Brígida, pela sua vida, não é? E parabenizo o seu marido, o seu esposo, por ter sido contemplado com uma pessoa maravilhosa como você, uma excelente mãe, uma excelente esposa e uma irmã que, mais uma vez, o universo me deu também. Graças a Deus, obrigado pela sua existência, a sua, a da Priscila, a do Nilson e a do Nilton, o meu colega de trabalho. Então, deixa eu ver, o que eu estou falando aqui, para eu não me perder. Muito bem, só para mim terminar essa parte aqui. Então, dentro do contexto bíblico, como eu já falei em hebraico, Provérbios 22:6, ensina o menino no caminho que deve andar e no futuro ele não vai se desviar dele.
Então, dentro da historicidade da Bíblia, porque a maioria das pessoas que me veem na live, está no meu inscrito, são pessoas de fé, não é? E tem a Bíblia como regra de fé. Então, para vocês terem uma ideia, que desde os tempos primitivos, não é? Já existia a educação, não importa, pelos anciãos, pelos pais, pelos sacerdotes, pelos levitas, pelos fariseus do tempo de Jesus, enfim, no tempo do rei Assurbanipal, no tempo do rei Hammurabi, no tempo dos egípcios, no tempo de Moisés, sempre houve educação. Sempre houve escrita, mesmo em tabletes, tá bom? Cuneiformes ou não, enfim. Beit Sefer, em hebraico, quer dizer casa do livro, casa do saber. Portanto, a educação que eu digo, dentro do lar, não aquela que é uma extensão de formação técnica, de cursos técnicos na escola, ok? Mas a educação no lar, educação vem de berço, lembra? Então, sempre teve isso. E o povo de Israel sempre ensinou os hebreus e outros povos, outras civilizações, sempre ensinaram os seus filhos, não é, a obedecerem à lei, a obedecerem às regras e às normas de comportamento e de respeito para com o próximo. Parece que isso não acontece hoje, nem mesmo dentro das instituições que se dizem cristãs ou casa de Deus. Por quê? Vamos lá. No tempo bíblico, a lei, e no tempo de Jesus, não existiam os evangelhos. As boas novas, o evangelho, ou a palavra de Deus, como diz os apóstolos, né? Quando Jesus estava aqui, e quando Jesus se refere à lei e à lei de Deus, é a Torá. Torá significa instrução, ensinamento, etc, etc. Então todo o Yahudim, todo o judeu, não é? Toda mulher Yahudim, deixa eu deixar uma coisa clara aqui, nunca se refira a uma mulher de Israel como judia, porque é um termo pejorativo de judiar, tá bom? Refira-se a ela como uma Yahudim ou como uma israelita, ok? Enfim, então, todo mundo aprendeu, o povo de Israel, desde os primórdios, né? Aprendeu alguns pontos da lei que eu acho que vai ficar bacana, muito legal para nós desenvolvermos aqui esse bate-papo. Um dos pontos que o povo de Israel sempre aprendeu na lei, na Torá, na instrução, segundo o conceito judaico e bíblico, foi dado por Deus a Moisés e Moisés passa para o povo. Presta atenção, mamãe e papai católico, protestante e evangélico, que diz que ama Deus e ama Jesus, o Espírito Santo, e eu creio na sua crença, creio na sua fé. Mas eu quero despertar uma válvulazinha, eu quero despertar alguma coisinha que está apagada que você ainda não sabe. Em relação ao outro, ao diferente, ao estrangeiro. Vocês são pais, vocês têm filhos, os seus filhos não têm TEA, transtorno do espectro autista. Os seus filhos não têm dislexia, seus filhos não têm deficiência visual, seus filhos não têm deficiência auditiva, seus filhos não precisam de libras, seus filhos não precisam, não é, de outros recursos para se comunicar. Então vocês podem prestar atenção nesta mensagem que está dentro do livro que te serve como regra e fé. Muito bem, em hebraico nós temos o Shemot. Shemot quer dizer Êxodo. O livro do Êxodo, lembra que eu falei que eles sempre receberam educação desde criança, o tempo inteiro? Então, a Torá, que é a lei, ela não passa desapercebida, ela não despreza, ela não encobre também as crianças, não encobre aquele que tem uma especialidade ou uma deficiência, ok? Então, o que Moisés ele ensinou, segundo Deus mandou para ele, e ele passa para a gente, para que você ensine o seu filho, eduque o seu filho, primeiro, dentro da sua casa. No tempo de Moisés, de Abraão, dentro da sua tenda. Ok? O quê?
Olha que princípio bonito, básico, humano, igualitário, sensível. Presta atenção nisso. Meu óculos, olha ele aqui. Presta bem atenção. Olha só. Um ensino da lei. Êxodo ou Shemot em hebraico 22, 21, capítulo 22, versículo 21 até o 22, que vai dizer assim. Permita-lhe ler em hebraico para você. Veger lo toner velo. Tileratzenu kigerim reiten beretz mitzeraim. Eu estou dizendo para você o seguinte. Êxodo 22, 21. O estrangeiro não afligirás, nem oprimirás o estrangeiro. Fostes estrangeiro na terra do Egito. Todo aquele que não se enquadra dentro de um padrão, todo aquele que não se enquadra dentro de um idioma local, de um país, de uma região, todo aquele que é de fora, todo aquele que é de outra etnia, de outro sotaque regional, de outro idioma, de outra cor, de outro país, ele é o quê? Ele é um estrangeiro, ele é um gringo. E aqui nesse texto, a própria Torá está ensinando, dizendo para Moisés ensinar aos hebreus, aos pais e às famílias, que quando chegar alguém estrangeiro, que não fale o seu idioma, que não fale a sua fé, a sua cultura, que não tenha a sua cor, ou o seu tipo de cabelo, ou de nariz, ou de comida, de dieta, de culinária, de roupas, de gostos, deve ser amado, deve ser abraçado, deve ser acolhido, e não tratado como um ser à parte, como um ser alienado. Essa é uma das primeiras lições de inclusão que a Torá passa para Moisés. Quando uma criança de espectro autista é inclusa na escola, ela não deve ser tratada como alguém à parte. Ela não deve ser discriminada, preconceituada. Ela não deve sofrer bullying, risadas, apelidos tóxicos. Ela não deve ser abandonada. Ela deve ser amada. Ela deve ser abraçada. Ela deve ser entendida. Ela deve ser ouvida. Sabe? E aí as crianças da escola, isso mesmo, Brígida, as crianças da escola que não são autistas, ou que não são deficientes visuais, ou surdas, ou que não falam, não é? Mudas. E as que não andam, que são cadeirantes, as crianças que, entre aspas, são normais, não é? Estão dentro do padrão que o mundo impõe, essas crianças são elas que precisam também da mensagem de olhar o coleguinha e seja bem-vindo, bom dia, que legal ter você aqui. Mamãe, como que eu faço para falar com ele? Ô pai, como que eu faço para chamar ele para brincar, para pintar? Como que eu entendo, mãe, a linguagem dele, do meu amiguinho? Como que eu faço isso, eu faço aquilo? Como que eu posso agradar ele? Como que eu posso entender o que ele está pedindo, o que ele está falando? Como que eu posso respeitar o momento dele não querer falar comigo? Ou entender, eu posso falar alto, baixo? Mãe, me ajuda. É por isso que esta live vem trazer para você, talvez, este alarde, este grito, este clamor social, que talvez nem a prefeitura e nem o governo tenha feito uma campanha ainda, mas ainda há tempo. Prefeito de São Paulo, o governador e de todas as cidades e estados brasileiros e até o governo federal, o Ministério da Cultura, né? O MEC, da Educação e Cultura,
o Ministério da Saúde, fazer uma campanha para trazer o conhecimento aos pais em educar os filhos sobre inclusão, sobre os autistas e todos aqueles que estão inclusos no grupo de especiais dentro das escolas, para que não incorra mais desconfortos, mais bullying, mais zombarias. Se até mesmo muitas professoras, com todo respeito às senhoras, e os senhores professores, até mesmo muitos professores, por não terem uma qualificação pedagógica, uma coisa é ter magistério, mas por não terem uma qualificação pedagógica em lidar com o autista, acabam usando termos ofensivos, retardado, doente mental, ou mãe, vem buscar, ou mãe, vem pegar. Não quer entender o tempo, o horário e a evolução, a inclusão, né? O desenvolvimento, a socialização, a interação desse ser dentro da escola. É por isso que deve se reaver professores e reaver principalmente os cuidadores, monitores, auxiliadores desses professores. E eu vou chegar lá daqui a pouco, você vai ficar de cabelo em pé pelo que eu descobri. Muito bem, voltando aqui. Agora, olha só um outro texto que eu descobri aqui o que é a Bíblia está falando? Adoro a história de Moisés, você explicando cada passo, estou entendendo isso, é muito bom. Que benção, obrigado, viu? É verdade, meu irmão. Exatamente a verdadeira inclusão existindo no tempo. Muito bem, vamos lá. Agora, eu quero compartilhar com você o segundo versículo deste ensinamento da Torá, do livro de Êxodo, capítulo 22 e versículo 22 agora, que vai dizer assim, em hebraico, vai dizer ka alemanach veyaton lo teanum, ou seja, a nenhuma viúva nem órfão afligirás. Olha como é forte isso. Moisés, diga ao meu povo que a nenhuma viúva... Quantas mães são viúvas? E a nenhum órfão afligirás. Não é para tocar, não é para ferir fisicamente, não é para ferir verbalmente, emocionalmente. Não é para discriminar, para repudiar, para zombar, nada. É para tratar com carinho, é para tratar com amor, com delicadeza. Sabe? Porque vocês passaram por isso lá na terra do Egito, poxa. Não toque no órfão, não toque no estrangeiro, não toque na viúva. E agora a coisa vai ficar mais contundente, mais profunda ainda. Presta bem atenção nisso. Olha o cuidado, o carinho e o zelo que, digamos, a espiritualidade está tendo com os menos favorecidos, com os não inclusos, com os segregados, com os considerados amaldiçoados, perturbados, endemoniados, rechaçados pela sociedade, porque talvez não são perfeitinhos como o padrão do mundo queira. O mundo pode não querer, o mundo pode desprezar, o mundo pode não gostar, mas o que importa é que o Criador ama, gosta, e ele não erra em sua criação. Ok? A todos que creem que fomos criados por Deus. Então você tem que entender isso. Não há erro, ok? Bora lá. Há apenas o amor, apenas o viva. Faça a sua parte. Ame, respeite, abrace. Muito bem. Então nós vimos que o Êxodo 22, versículo 21 e 22 diz: o estrangeiro não afligirás, nem oprimirás, pois estrangeiro fostes na terra do Egito. Ok? O 22, a nenhuma viúva nem órfão afligirás. Agora, presta bem atenção nisso daqui que eu vou ler para vocês. Eu quero chamar a atenção. Que calor é isso aqui, meu pai amado.
eu quero chamar a atenção, não é? Da família brasileira, da família cristã, católica, apostólica romana, protestante, evangélica, do kardecista, do testemunho de Jeová, do mormon, do umbandista, do candomblecista, do ateu, porque em todas as famílias, em todas as instituições e etnias, existem os queridos autistas, existem aqueles que não enxergam com os olhos físicos, mas enxergam com a alma, não é? São hábeis no ouvir, uns não falam, mas se comunicam muito bem com as mãos, não é? E aqueles que não andam, não é? Com as suas perninhas, estão na cadeira de roda, mas aqueles que andam muito mais do que nós, que caminham na evolução e nos dão lição de vida. Muito bem. Nos seus atos, nas suas palavras, nas suas expressões e comunicações. Gente, olha só isso aqui agora. O livro de Levítico. Olha o que o livro de Levítico nos ensina. Eu só vou pegar uma coisa aqui e já volto, que é rapidinho. Eu sei que o Newton, meu colega, vai dar risada, porque ele fala que eu sou meio atrapalhado. Mas eu sou mesmo. Só um minutinho que eu já volto. Peraí. Pronto. Eu voltei. Olha eu aqui, já peguei. Vamos lá, deixa aqui que daqui a pouco eu vou ler. Então, o livro que eu vou ler para vocês agora, que é em hebraico, é o livro de Levítico. Em hebraico é o Devarim. Levítico é o Devarim. E olha só o que diz lá em... Perdão, eu falei errado, viu? Tá vendo só? Ó, já me atrapalhei. Não é Devarim, não. O livro que eu vou ler para vocês em hebraico é o Levítico e é Vaikra. O Vaikra é o Levítico em hebraico. E presta bem atenção no que eu vou ler para você agora. Segura essa daí, pessoal. Família brasileira. Segura essa. Diz assim. Lote kalel, Haresh. Beni penei, Iver lotiten, Mihesol, Veyareta, Meelohei Ka, Ani Yervach. Esse Yervach é o mesmo que na tradução meia que errada, Jeová. É a pronúncia correta. Yervach, ou seja, o Eterno, o Senhor. Muito bem. Então, o que eu disse para você em hebraico? Do livro é... Vaikra. A gente vai ficando velho, vai esquecendo as coisas. Olha lá, hein? Sabe o que eu disse para você aqui em hebraico? O Brígida, a Priscila, as mamães, os papais e a família que tem a Bíblia como regra de fé. Eu li para você o seguinte. Ordem de Deus. Cabeça de Moisés. Nesse momento agora não é nem tão relevante assim. O importante é o conteúdo da mensagem que se passa. Presta bem atenção. Não amaldiçoarás ao surdo. O surdo é um ser especial? É ou não é? O surdo também não precisa de inclusão? Precisa. Mas o surdo tem mais facilidades, porque o surdo tem aparelho auditivo, não é verdade? Tem isso também. Mas se ele não ouve, como que ele se comunica? Ele faz leitura labial. Tudo tem uma comunicação. Tudo tem um jeito, não é? Para melhorar. Por isso que a Bíblia está de mãos dadas. E ela não assume, nem ela, nem Deus, nem o Criador, seja lá quem for, dentro da sua fé, do seu conceito de fé, que tenha errado ou que tenha cometido um erro na criação, como de um filho autista, como de um filho isso, de um filho aquilo, de um filho outro. Somos energias puras. Nós apenas nos baseamos, nos limitamos pelo que vemos, pelo físico. E Deus não lida com o físico, não vê o físico, ok? Vamos lá. Não amaldiçoarás ao surdo, ó pai, ó mãe.
Quando o seu filho zomba, chama o amiguinho de surdo, de tapado, sabe? Ele pode não ouvir, mas ele lê lábios. Isso, em termos de princípios de educação do lar de berço, pode ser corrigido. Esse fruto podre pode ser retirado dos galhos da educação, das virtudes, da ética que você aprendeu com o seu pai e com a sua mãe, papai e mamãe. Então, se você vê o seu filho falar que ele é um tapado, ele nem escuta, mãe, é surdo. Aquele velho é surdo. Ih, mãe, tá surda, hein? Vamos lapidar os nossos filhos. Vamos tirar a pedra bruta. Vamos fazer esforço de limpá-lo e deixá-lo na essência linda, que vale muito, que é a educação de berço, de casa. Hein, mãe? Hein, pai? Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego. O cego também não é especial, o cego também não é inserido dentro de uma inclusão. Quando ele lê lá com os pontinhos, assim que ele passa o dedo, ele vai lendo as libras. Tem livros, tem cego que se forma, e tem cego que trabalha normalmente, conquista os seus espaços, mas ele sabe tudo pelo olfato, ele consegue entender pela audição, ele consegue andar, tem os cães guias. Para tudo tem um jeito de se adaptar, de se incluir e de ajudá-lo, mas prejudicá-lo, zombar da deficiência dele. Ele pode não enxergar com os olhos físicos, mas muitas vezes eu e você, mãe e pai, somos os responsáveis por uma catarata, por um glaucoma, somos responsáveis por uma cegueira moral que nós prejudicamos os nossos filhos, ensinando os nossos filhos a zombar de um cego, a zombar de um surdo, a zombar de um mudo, a zombar de um cadeirante, a zombar de alguém que tem a mão mirrada, a zombar de alguém que tem uma perninha mais fina que a outra, a zombar de alguém que é manco. Essa cegueira nojenta, essa cegueira maldosa, ruim, perversa, tóxica. Nós temos o colírio, nós temos também o laser, nós temos a pinça para tirar esse glaucoma, para tirar essa catarata, para curar de vez os nossos filhos e a nós mesmos. Temos a pinça para trocar a retina, para que possamos enxergar além do físico, enxergar a alma do autista, enxergar a alma do cego, enxergar a alma do surdo, enxergar a alma do mudo, enxergar a alma do tetraplégico, do paraplégico, enxergar a alma daquele que está sendo vítima do câncer e que perdeu o cabelo. Essas coisas não são motivos de riso, de zombaria, de bullying. Sabe, esses dias eu vi na televisão um grupo de jovens rindo de uma moça com 44 anos que estava se formando, realizando o sonho dela. Quem são essas moças jovens para rir de uma pessoa com 44 anos? Qual é o problema da idade? O problema é que ela se realizou, ela teve a oportunidade, voltou a estudar. Qual é o problema? Sabe, é muita pequenez, é muita mediocridade, é muita falta de amor, não é nem de instrução, porque elas estão numa faculdade. Não é muita falta de berço, é muita falta de carinho, de amor, de bate-papo, de conversa com o filho dentro de casa. Entende? As crianças não nascem racistas. As crianças não estranham a cor da pele dos outros. As crianças não nascem homofóbicas porque ele é homossexual, porque ela é homossexual. As crianças não sabem disso. Elas não têm o veneno, a peçonha, a toxicidade que o adulto tem, que a cultura tem, que as classes têm, que os povos têm, que a religião tem, sabe, que algumas pessoas têm. As crianças, elas não nascem xenofóbicas. Ah, ele é cearense. Ele é nordestino, ele é do Piauí, ele é do Pernambuco, ele é do Maranhão, ele é da Bahia. Ah, ele fala arrastado. Ai, credo. Ah, ele fala uai, muito caipirado. Ele é de Campinas, ele é do interior de São Paulo, ele é de Minas.
As crianças não têm esse veneno, pai e mãe. Então não passe esse veneno para os seus filhos. Crie e construa um homem, uma mulher. E além de tudo isso, crie e construa principalmente um ser humano, uma pessoa amável, educada, afetuosa, carinhosa, inteligente, culta, cheia de amor, de igualdade. Por quê? Sabe por quê, mãe? Como eu disse, qual é a cor do teu sangue? É azul? É clorofila? É verde? É amarelo? Não. É vermelho. Quando você morre, você vira o quê? Caveira, osso. Todos nós viramos caveira e osso. Se pegarmos um negro, um branco, um amarelo, um vermelho, um roxo, um verde, se pegarmos um gordo, um branco, se pegarmos um americano, um brasileiro, um japonês, um chinês, se pegarmos pessoas diferentes e colocarmos por trás de um telão como se fosse um raio-x, não é? Um ultrassom gigante, e ligar esse ultrassom, veremos apenas caveira. Não veremos caveiras especiais, maravilhosas, uma diferente da outra. Quando nós morremos, todos ficamos preto, roxo, e ali nós, infelizmente, nos decompomos e vamos ao osso e ao pó da terra. Então, eu peço encarecidamente que você, mamãe, papai, cujo filho não é autista, cujo filho não tem deficiência visual, auditiva, na fala e no caminhar, coordenação motora, ensine o seu filho no caminho em que ele deve andar. Eduque as crianças de hoje para que depois no futuro não precisamos tirá-las da cadeia, das penitenciárias da vida, não é? Muito bem. Então nós vimos que em Vaikra, ou Levítico, está escrito: Lotekalel, Heresh, Venifenei, Iver Lotiten, Mikshou, ou Mikhshou, Vei Areta, Meloheika, Ani Yerver. Olha, não amaldiçoarás ao surdo, não praguejarás, não zombarás, não humilharás ele, não humilharás o surdo, não farás bullying, zombaria com ele, sabe? Ajude-o. Se ele não ouviu, explica para ele de um jeito que ele entenda, se incorpore, entre, se inclua no mundo do surdo, no mundo daquele que é cego ou que é mudo e aquele que é cadeirante, não é? Se inclua no mundo do espectro autista e não zombe, não cause estranheza. Ele tem coração como você, menino. Ele tem coração como você, menina. Ele tem 2 pulmões também, rins, estômago, tem sentimentos, tem emoções, ri, chora, se alegra, entristece, também tem a sua impaciência. É uma questão de você, mãe, para ensinar o seu filho que o espectro autista não é um ser à parte, não é um ET que veio do céu, é uma condição, ok? Muito bem. Eu quero ainda continuar aqui, já vou ler sobre os cuidados dos monitores da escola. Deuteronômio, que é o livro de Devarim em hebraico. Olha o que o Deuteronômio vai nos ensinar, hein? Presta bem atenção. Está na sua Bíblia evangélico, cristão, católico. Olha só, Devarim 27:18, ou Deuteronômio 27:18, diz assim: Arur, Masreger, Iver, ou Masheger. Arur, Masreger, Iver, Badarek, Veamar, Kal-al, Amin. Ou seja, maldito. Maldito, não sou eu que estou dizendo, é a tua Bíblia. Maldito aquele que fizer que o cego erre do caminho, e todo o povo dirá amém. Versículo 19. Arur mater mishrepat
ou Mishepat, ou Mishrepat. Geriaton vealemanach, veamach kal an, amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão, da viúva, e todo o povo dirá amém. Gente, são pesadas, mas essas são as instruções que são passadas, como disse Salomão. Ensina o seu filho no caminho em que deve andar, e no futuro ele não deve se arrepender. Você quer uma sociedade melhor, mãe? Você quer uma sociedade justa? Você quer, pai, uma sociedade mais tranquila, mais amena, sem que adolescentes, jovens estejam nos faróis, assaltando ou roubando, tantas misérias do mundo? Eduque o seu filho dentro da sua casa. Seja o Deus dos seus filhos, seja o guia, o zelador, sabe, dos seus filhos dentro da sua casa. Porque a escola tem a responsabilidade de ensinar a ler e a escrever. Mas a questão moral de caráter é você que é o responsável. Sabe, papai e mamãe? Muito bem. Inclusão não é só uma questão de Estado, ou seja, poder público. Prefeitura, Estado, professores, monitores, auxiliares, diretores e pedagogos ou pedagogas. Não. Mas sim do lar, da casa, dos pais, irmãos, tios, avós. Portanto, vamos falar sobre isso agora. E eu reservei esse texto que eu quero ler para vocês. A questão do monitoramento. Se nós já estamos vendo que me parece que os políticos não investiram, não deram uma bolsa prêmio, não investiram na professora, que já é sobrecarregada também, com alunos também que fazem bagunça, não são espectro autistas, mas também tiram o professor do sério, respondem, atacam com cadeira, com giz, não é? Colam na prova, ligam o celular, desrespeitam o professor. Se esses professores estão sobrecarregados, estressados, não é, com os tais normais, não é? Você imagina agora esse professor também ter uma qualificação, uma especificação para lidar diretamente, especificamente com os autistas na escola. Aí eu concordo também que há uma grande sobrecarga sobre essa professora e este professor. Só que eles não podem, de maneira alguma, usar desse pretexto para maltratar uma criança autista ou para maltratar e pressionar de forma abusiva a mãe ou o pai para vir tirar da escola ou para dopá-lo com remédio para a criança ficar dormindo na escola. Portanto, é necessário reunião de pais, é necessário sentar, comunicar, dialogar, é necessário trocar ideias, medidas protetivas, medidas de alívio, é necessário que os pais, os diretores, os pedagogos, é necessário que os psicólogos, é necessário que os vereadores, é necessário que a Câmara dos Vereadores, os deputados, o Senado, o Congresso, todo mundo se reúna para o quê? Para qualificar uma outra pessoa, sem ser o professor, para dar apoio ao aluno de espectro autista. Porque ele tem o mundo dele, além do mundo secular que nós conhecemos, dos 40 ou 30 alunos que estão lá. E aí como é que fica? Como que fica isso? Eu queria entender essa questão de inclusão, porque tem crianças que mandam para a escola de grau 2, grau 3, e que ela não vai se ressocializar. Ela vive o mundo dela, e para essa criança tem que desenvolver, tem que haver um meio de atenção, de didática, um meio de pedagogia, um meio de ensino específico para esta criança. Porque é judiação deixar uma criança de grau 2 ou de grau 3, um grau mais agressivo, né? Um grau que requer um cuidado, uma especialidade mais acentuada para essa criança. Deixar ela lá sofrendo,
e os outros talvez zombando, e os outros talvez rindo, e os outros se incomodando, como se aquela criança fosse um bicho ou uma aberração. Então, eu queria fazer eu queria implorar para que as autoridades do campo da educação olhassem com mais afinco, com mais sensibilidade, com mais percepção esses casos, sabe? Vamos lá então, o que eu quero falar. Olha só. Presta atenção no que eu vou ler agora aqui. Deixa eu ver aqui, se não acabar o celular aqui, a bateria. Ô, meu pai, levanta. Aqui. Eu tenho aqui essa matéria que eu vou ler aqui, que eu vou mostrar para você. Tá aqui, ó. Cuidador escolar, que faz o que é, precisa o que é, o que é preciso para ser um cuidador escolar. O que faz? O que é? O que é preciso para ser um cuidador escolar? Vamos dar uma olhadinha? Essa matéria aqui está pelo Fernando Vale, no dia 26/12 de 2022, né? Olha só, e a matéria está dizendo assim, tem aqui uma foto, aí tá vendo? Ó, lá na escola, ó, tá vendo? A professora, a cuidadora escolar, com os aluninhos, tal, não é? Posso ler? Então eu vou ler aqui, deixa eu pegar meu óculos. Vamos lá. Apesar da importância desse profissional, nem todos sabem o que faz um cuidador escolar. Por isso, preparei esse post, mas já adianto que o cuidador escolar exerce um papel fundamental em diversas atividades dentro do ambiente de ensino, como garantir o melhor aproveitamento do ensino, ajuda no processo de aprendizado, auxiliar nas atividades que não podem ser prestadas pelo professor. Tem muito mais. Vem comigo, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só, vamos começar? O que é um cuidador escolar, pessoal? Quando se fala em trabalho em escola, a primeira coisa que vem à mente é a imagem do professor, não é mesmo? É verdade, o professor vai estar lá dando aula e tal. No entanto, existem outros profissionais tão importantes quanto um deles. É o cuidador escolar. Você vai ver o que eu descobri aqui. Nem todos sabem, mas o cuidador escolar é o profissional responsável por auxiliar o estudante em seus cuidados da vida diária e prática. O cuidador escolar trabalha em conjunto com o educador para melhorar a adaptação e dar suporte aos alunos com alguma deficiência física, intelectual ou transtorno específico. Vai vendo. Mas o que faz um cuidador escolar? É o que você vai descobrir nesse tópico agora. Qual a função de um cuidador escolar? Muito bem. Essa é uma dúvida comum. Uma das principais funções do cuidador escolar é garantir a inclusão dos alunos com deficiência na escola. As atividades de um cuidador vão muito além, por isso eu listei para vocês as principais atividades desse profissional. Se liga aqui agora nas atividades do cuidador escolar. Confira aqui, ó. Acompanhar as atividades lúdicas dos alunos. Ministrar medicamentos sob prescrição médica e autorização dos responsáveis. Auxiliar os alunos nas refeições, auxiliar os alunos na higiene pessoal, auxiliar os alunos na escrita, leitura e desenhos, supervisionar as brincadeiras, documentar as ocorrências e reportar ao gestor, fazer relatório, observar possíveis alterações de comportamento e cuidar para que a relação dos alunos seja saudável. Supervisionar a saída dos alunos ao final do período, dar um feedback aos pais. Como você pode notar, as principais funções de um cuidador estão ligadas ao auxílio que ele presta aos alunos de acordo com as necessidades individuais de cada um. E não é só condicionadas a alunos com necessidades especiais,
como o TEA, transtorno espectro autista, síndrome de Down também, ou problemas de coordenação motora, não é? Basta que o comportamento ou condição do estudante não garanta pleno desenvolvimento e acesso à educação para que um cuidador possa auxiliar. Bom, no entanto, o cuidador escolar pode executar funções diferentes de acordo com a modalidade de ensino da instituição. Guarde bem essa informação. A educação inclusiva passa diretamente pelo cuidador escolar. Qual a importância de um cuidador escolar? O cuidador escolar é o profissional que vai garantir o melhor aproveitamento do ensino e a tranquilidade e segurança para os pais, professores e principalmente para o aluno, permitindo um ambiente escolar inclusivo. O auxílio do educador é fundamental para reduzir a carga de todos os envolvidos na educação de uma criança ou adolescente. Lembra, ele vai ajudar também a desenvolver a carga ali, não é, da professora, que tem mais outros alunos, também dos pais em casa, etc. E até mesmo do próprio aluno, da própria criança. Além de garantir a inclusão, o cuidador permite o melhor aproveitamento na aprendizagem. Isso porque o cuidador escolar faz um acompanhamento individual em cada aluno, viabilizando os cuidados pessoais e mobilidades. Atividades que não podem ser realizadas pelos professores. Professor e cuidador, escola não são a mesma coisa. Professor e cuidador, escola não são a mesma coisa, tá bom? Guarde essa informação. A atuação do professor é pedagógica, enquanto que a do cuidador escolar é de suporte ao aluno visando sua inclusão. O que é preciso para se tornar um cuidador escolar? Presta bem atenção nisso daqui, gente. Muitas vezes, a carreira de cuidador escolar é a porta de entrada para o mercado, principalmente quem tem afinidade com crianças. Não existem exigências quanto à formação para ser um cuidador escolar. E é aqui que eu fiquei pé da vida com isso. Não existe exigências para ser um cuidador escolar. Eu já colocaria um teste psicológico, uma entrevista com um psicólogo, com um psiquiatra, porque muitos, e aqui eu não estou atacando os cuidadores escolares, presta bem atenção, mas é um risco, tá bom? É um risco que nós incorremos. É um risco que os nossos filhos correm. Olha só, não existem exigências quanto à formação para ser um cuidador escolar. Claro que deve ter exigência. E se o cara tiver uma inclinação? E se o cara toma remédios? E se o cara tem a tendência, tem o problema de pedofilia? Como é que faz uma coisa dessa? No banheiro não pode ter câmera, que é invasão de privacidade. Como é que você vai saber o que o cara está fazendo com o seu filho lá no banheiro da escola, ou com a sua filha, ou a mulher? Por isso que deve exigir, sim, deve exigir formação, deve exigir entrevista, deve exigir testes psiquiátricos, psicotécnicos, porque depois, meu filho, que o estrago está feito é irreparável, sabe? Muito bem. No entanto, o cuidador escolar precisa estar preparado para o cuidado com a criança, já que a sua rotina vai muito além de dar banho, trocar fralda, colocar para dormir, etc. Basicamente, auxiliar o aluno nas tarefas em que ele não consegue realizar sozinho. É preciso atuar com a seriedade que a função exige. Para isso, o cuidador escolar precisa ter conhecimento de tudo que envolva a criança, como rotina diária, cuidados essenciais, o que deve ser evitado, problemas de saúde, aspectos específicos do desenvolvimento intelectual motor. Por isso, o ideal é realizar o curso de cuidador escolar. Cuidador escolar é uma profissão que só tende a crescer e através dessa profissão que é possível garantir o pleno acesso, aprendizagem, participação dos alunos da maneira inclusiva. E por não ser necessária nenhuma formação pedagógica específica, os profissionais que apostarem em cursos livres
vão sair na frente na disputa por uma vaga no mercado de trabalho. Olha, saiba que são inúmeras as possibilidades para cuidador escolar no mercado de trabalho. Dá só uma olhada. Auxílio direto com pessoa com deficiência, PCD, pessoa portadora de deficiência, apoio a alunos com transtorno do espectro autista, ensino e ajuda com atividades de vida prática, não é? Trabalho em grupos de alunos com necessidades especiais, apoio pedagógico a pais responsáveis. Como que o cuidador vai dar apoio pedagógico aos pais responsáveis se ele não tem pedagogia, se ele não tem uma especificação, uma qualificação? Escolas, educação especial infantil pública ou particular, recreacionista, shoppings, bufês, residências, participar de programas internacionais, trabalhando como babás em outros países. Em todas elas, o cuidador escolar será responsável por auxiliar o aluno em seus cuidados diários. Bom, deixa eu ver o que mais tem aqui. Aqui vai falar de salário, tal, não é? Vai falar sobre o curso. Só um minutinho. Então, gente, o cuidador, como eu estou falando aqui, o cuidador de escola, na minha opinião, não é? Veja bem, para você ser auxiliar, para você ser técnico de saúde, ser enfermeiro, para você ser cuidador, você faz o seu curso de cuidador e como uma extensão do curso de cuidador para lidar com idosos, ou com doentes, com crianças, enfim, com pacientes de qualquer faixa etária. Só um minuto que essa moto aqui está me deixando nervoso. Ô povo chato, viu? Pronto, eu acho que diminuiu um pouco. Então, eu penso assim, é o meu pensamento. Cuidador de crianças especiais, ele não deve apenas ter a vocação e a empatia. Assim como o cuidador home care, não é? Assim como quem trabalha com pacientes, como eu trabalho com pacientes no meu tempo livre, de folga, você deve se aprofundar como uma extensão, um acréscimo de qualidade dos cursos. Por quê? Nem todos os idosos têm o mal de Alzheimer. Nem todos os idosos têm esquizofrenia. Nem todos os idosos têm o mal de Parkinson. Cada idoso tem uma complexidade, tem uma comorbidade ou várias comorbidades. Então, para você lidar com um atendimento perfeito e de qualidade, você deve estudar, você deve se qualificar para que você entenda a linguagem daquele paciente, a linguagem daquela condição, daquela criança, daquele menino, daquela menina. Não é apenas dar bom dia, boa tarde, vamos desenhar, vamos pintar, eu te levo no banheiro, eu te troco sua fralda, eu te dou banho, eu te faço companhia. Isso é fundamental, é importante sim, porque a vocação, ela supera todas as coisas. Porque muita gente trabalha não por vocação, mas por dinheiro, e aí é um erro gravíssimo. Mas eu acho que incorre em erro da prefeitura, do Estado, não exigir ou não oferecer uma qualificação, em especial para crianças do transtorno espectro autista. Ok? Porque o que eu tenho escutado nos grupos de famílias atípicas, meu filho autista, enfim, as reclamações não são poucas. As reclamações de como algumas professoras, escolas, estão ferindo, a Deus dará, os pais,
o pai e a mãe, não é? Que o filho é espectro autista. A intolerância, a falta de paciência desses profissionais e a incapacidade, a insuficiência desses cursos de monitor, de auxiliar de crianças especiais na escola tem causado todo esse transtorno para os professores, bem como também para os pais que têm o seu momento de respiro, de sono ou de descanso dentro da sua casa. Você sabe o que eu estava pensando? Eu estava pensando em talvez seria até um exagero, porque a mamãe e o papai têm que ter tempo para descansar, como eu disse na outra live. Então o filho fora de casa, e numa escola especializada, maravilhosa, humana, esse filho, os pais em casa, o pai está sempre trabalhando e a mãe que segura toda a barra, a mãe também precisa descansar, precisa dormir, sabe? Mas você já ouviu falar em EAD, que é o ensino à distância? Olha, se essa experiência não tem dado certo, se está havendo uma luta, uma batalha da escola, dos professores, e há uma conscientização, há uma vista grossa da diretoria, não é? Em não querer crianças autistas na escola. Então, por que governador de São Paulo, políticos, vereadores, candidatos, prefeitos ou Congresso Nacional? Por que, presidente? Gente do céu, por que vocês não elaboram um projeto de ensino à distância, um EAD? Mas como assim o ensino à distância? Ora, capacite essa mãe, capacite a mãe e pague um salário e todos os benefícios, além dos benefícios já garantidos da Lei Romeu, que é um salário para o autista, a pensão vitalícia que o pai que corre tem que pagar para o resto da vida, uma ajuda à mãe e um salário com todos os benefícios que os senhores pagam para muitos monitores, auxiliadores, auxiliares e cuidadores dentro das escolas que não cumprem o seu papel dignamente, corretamente, como deveriam cumprir. A mãe não está lá, a mãe não está vendo. Quem está vendo o que está acontecendo na escola? Quem te garante que o seu filho está lá dentro da sala? Ou seu filho não está numa sala isolada, ou num corredor, com um cuidador? Quem te garante isso? Hã? Quem te garante isso, mãe? Quem te garante isso, pai? Olha, hoje uma mãe falou no grupo uma coisa que eu achei muito interessante. Sabe? Quando a gente está lá no hospital aqui em São Paulo, não é? Ali de home care, no Albert Einstein, cuidando do paciente, a família, ela recebe uma proposta do hospital e ela assina: vocês permitem o paciente ser filmado 24 horas, ininterruptamente, 48 horas, o tempo inteiro? A pessoa assim: permito. Então, tudo o que ocorre com o paciente ali dentro do quarto, no leito, o meu atendimento, como home care, o meu manuseio com o paciente, a minha conversa com o paciente, tudo que eu faço é filmado como um Big Brother, sem parar. Isso é importantíssimo. Assim também, não é? Todo o trabalho, intercorrência dos técnicos, auxiliares, enfermeiro e médico. Ministração de remédio, aferição da pulsão, do oxímetro, da oxigenação, né, da glicemia, enfim, pulsar, não é? Aplicar injeções, remédios, equipo, soro, oxigênio, tudo é filmado. Assim como em escolas particulares também existe aquele sistema em que tudo que é filmado dentro de uma sala de aula, o que acontece? É transmitido via satélite, não é? Para o celular do pai e da mãe. Assim como nas casas também, que colocam as câmeras para filmar lá a cuidadora,
ou a técnica, a enfermeira, e se não fosse as câmeras, hein, gente? Quantas agressões, torturas, maus tratos a idosos, a doentes, a acamados teriam passado em branco. Prefeitura de São Paulo, Ministro da Justiça, Ministério Público, senadores, Congresso, governador, por que não colocarem câmeras nas salas de aula, no corredor, no pátio, no recreio? Claro que no banheiro, porque invasão de privacidade não pode. Sabe? Não pode. Salvo exceção com as crianças que não sabem se defender. Salvo, deve abrir um parêntese, e deve haver um olhar mais atento e sensível ao cuidador, a cuidadora que leva essa criança até o banheiro. Além do cuidador, vai algum agente escolar, vai algum servente, alguma servente, vai alguém da GCM, vai alguém da Polícia Militar com essa criança espectro autista que não sabe se defender. Vai alguém para ver esse cidadão, essa cidadã, não estou generalizando, limpar essa criança, tocar nessa criança. Vai alguém lá? Como é que faz? E aí? Se coloque no lugar da criança. Você que é mãe, que é pai, pare para pensar sobre isso. Por que não colocar a câmera? Hein? Como é que faz? Vai colocar a câmera no banheiro? Geral? Não. Coloca naquele banheirinho, coloca adesivo lá na portinha. Esse banheiro aqui é para fulano. E deixa lá. É uma maneira de resguardar a integridade física da criança TEA. É uma maneira de preservar o seu corpo, de preservar a sua saúde mental, para que ele não incorra mais somas de sequelas depois no futuro. E quem vai arcar com todo o sofrimento, com todo o grito, com toda a expressão de revolta, de ódio, de ser molestado ou ser outra coisa pior, quem vai arcar com isso serão os pais, sem saber o que está acontecendo. Se eles não sabem se comunicar o suficiente para dizer, o titio pôs a mão em mim, o titio fez isso maldosamente, o titio colocou minha mão lá, o titio abriu a calça dele. Vocês não sabem usar essa linguagem. Quem os defenderá? Como poderemos retardar, bloquear, impedir que isso aconteça? Não tem outra saída senão uma câmera ligada lá, ligada na secretaria, ligada na polícia, ligada no celular do pai. Isto é zelar pela privacidade de quem não consegue falar, nem consegue se defender e nem entender o que está acontecendo. Então, pelo amor de Deus, pais e mães, pensem nisso. E aos pais e mães de crianças que não têm nenhuma especificação, aos pais e mães de crianças que não são transtorno espectro autista, que não são surdas, que não são cegas, que não são mudas, que não são cadeirantes. Ensine os seus filhos a amar, a entender, a compreender. Busquem ajudas, os pais e as mães. Busquem no Google, ou com o pediatra, ou com, enfim, os profissionais, os psicólogos. Há vários grupos no Facebook, há vários grupos também de conscientização. No Google, busque informações em PDF, em vídeos no YouTube. Como ensinar o seu filho e a sua filha a amar, a respeitar, não é? E a abraçar aquele que é autista. E assim eu termino essa live de hoje. Espero que eu tenha falado tudo aquilo que me foi permitido. Espero que tenha sido bom, não é? Foi o que eu senti de falar hoje. E mais qualificação aos cuidadores de crianças na escola. Tá bom?
Eu desejo uma excelente noite de descanso para todo mundo. Desejo que vocês sejam abençoados, abençoadas, em paz, em tranquilidade. Eu já disse uma vez numa outra live minha, sabe? Por mim, se eu fosse rico, se eu fosse milionário, se eu tivesse grana para injetar, eu mesmo, eu tô falando por mim, tá, gente? Eu criaria uma escola bem mais específica, sabe? Para direcionada a esse público, para que esse público não sofra, muito menos o pai e muito menos a mãe. Para que eles não sofram. Porque tem mães que vêm falar comigo, tem mães que estão chorando, tem mães do grupo pedindo e pensando em não levar um filho mais na escola. É muito sofrimento, é muita dor, é muita pancada. Teve mãe que pensou em tirar a própria vida, em tirar a vida do filho. Então, é necessário que... Só um minutinho que eu vou ver se chegou alguma coisa aqui. Bom, pensei que fosse aqui, mas não foi. Priscila, você voltou agora e já estamos no término. Priscila, Brígida, amores da minha vida, as minhas irmãs que Deus colocou na minha vida, vocês querem entrar na live? Vocês querem participar da live? Vocês querem falar alguma coisa? Querem dar algum depoimento, alguma coisa? Manda um ok para mim agora que eu te adiciono. Aperta aí que você quer participar e você pode falar aí uns minutinhos, tá bom? Isso ajuda bastante a live, viu? Ajuda bastante a nossa luta, não é? Hoje à tarde, não é, Brígida? Ali eu conversando com a Brígida, meu Deus do céu, minha memória afetiva, como eu fiquei tocado, emocionado, não é? Enfim, vocês querem participar? Quer falar alguma coisa? Priscila, Brígida, dá um ok para mim, por gentileza. Manda aí, aperta aí que você quer participar, tá bom? Eu vou esperar aqui alguns minutinhos. Bom, enquanto ninguém fala, eu vou voltar a falar de novo disso daqui. Os óleos essenciais terapêuticos do Terra, que você pode adquirir esse kit, e cada um vidrinho desse aqui é para uma situação de saúde, tá bom? E você pode pegar cada vidrinho desse aqui, Priscila, tá vendo? E comprar o óleo essencial de coco e adicionar gotas desse kit aqui e produzir o óleo específico para cada situação, e assim você pode vender, tirar sua renda em casa, sem ter que sair do trabalho, sem ter que ouvir desaforo, sem ter que deixar o seu filho com outras pessoas. E você pode crescer na vida vendendo os óleos, produzindo na sua casa direitinho, tá bom? E por isso que vem 100 gotas aqui dentro. Porque uma gota, 2 gotas, 3 gotas pode, de fato, abençoar muito a sua vida financeira, da qualidade, da saúde, a quem vai usar o óleo que você produzir, porque toda a essência já está aqui. Todo o remédio natural, sem efeitos colaterais, já está aqui. Isso pode mudar a sua vida, viu, Priscila? E também a Brígida e todas as pessoas. Tá bom? Ele tá agitado, o Davi Luca. Não tem problema, Pri. Manda um beijo para ele. Fala que eu te mandou um beijo e mandou um abraço pro Davi Luca. Tá bom? Bom, gente, então eu vou encerrando a live por aqui. E olha, eu não sei o que acontece, o Facebook tá bravo comigo aí, não sei o que tá acontecendo, porque quando eu compartilho nos grupos, ele já vem e começa a bloquear. Eu não posso compartilhar, mas você pode compartilhar por mim, tá bom? Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Reflexões da Alma, e, enfim, compartilhe o máximo que puder. Priscila, um abraço. Brígida, um abraço, Deus te abençoe. Obrigado por me ouvir hoje, Brígida.
Deus te abençoe poderosamente, o seu marido, o seu filho, o Nilson, Deus te abençoe também poderosamente, tá bom? A todos que estão na live, que aparecem, o Samuel, muito obrigado, Samuel, pela sua participação na live. Deus abençoe a todo mundo. E existe até a fórmula do óleo essencial de gotas que você coloca no suco, não é? Ou você coloca em um palitinho, tem um cheiro, a inalação dele é tão forte que ele vai desintoxicando o seu corpo, isso para aqueles que não conseguem se libertar do tabaco, da nicotina e do cigarro. Ele é poderosíssimo para isso, tá bom? E se você se interessar, é só me procurar no WhatsApp 11 95639 9568 ou pelo Messenger ou aqui mesmo. Enfim, dá um jeito aí e você me acha. Um abraço, Deus abençoe a todos poderosamente. Ô Nilson, vou aguardar você para participar na próxima live, tá bom? Pode ser amanhã, quando eu vier do serviço? Pode. Ou pode ser no sábado, enfim. Mas eu te aguardo, Nilson. Você tem coisas importantíssimas para falar, entende? Sobre remédios, né? A paciente que o médico passou remédios errados para ela. Não é como pode um doutor passar remédio errado para uma paciente ao ponto de lesar os rins, lesar a paciente. E eu ainda ia colocar aqui o estrago que o paracetamol fez. Um caso raro, em um jovem, ficou horrível. Cuidado com o paracetamol. No Brasil, como é a casa da mãe Joana, a terra sem lei, no Brasil o paracetamol vende a roto aqui nas farmácias, né? Lá nas argolas, lá que você vai, nas prateleiras, você pega. Nos Estados Unidos é proibido, é considerado droga, veneno. Cuidado com o paracetamol. Vá pela natureza, os óleos essenciais. Preserve sua vida com qualidade, tenha saúde. Se você se interessar, me chama que a gente conversa. Um abraço, boa noite para todos, meu muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de nós. Até a próxima. Essa live aqui eu vou colocar lá no meu canal do YouTube, Reflexões da Alma. Gente, se inscreva lá, ajude-me a inscrever, que tem muita gente com raiva, né? Tem muita gente dizendo que o meu canal não vai crescer, que ninguém vai se inscrever. Aperte o sininho, você que está no canal, vai lá em todas as lives, aperte o sininho lá, dá o seu link, o seu ok, tá bom? E compartilhe o máximo que você puder, tá bom? Porque se eu crescer no YouTube, não tem como ninguém tirar o meu canal do ar. Porque aí o próprio algoritmo, o próprio YouTube vai reconhecer que o meu canal tem importância, tem relevância, é bacana. E o próprio YouTube começa a divulgar o meu canal e eu começo a ganhar projeções. Então eu conto com a sua ajuda. Um abraço, Deus te abençoe, os céus te abençoe, a sua fé, a sua crença, a sua essência, a sua sabedoria, a sua inteligência te abençoe e até a próxima live depois de amanhã. Muito obrigado.